Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre o livro de Romanos. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4, que os subtítulos desse capítulo 4, que só tem, amados, 25 versículos, muito curtinho e muito, muito bom para que você e eu estudemos, lermos e aplicarmos no nosso dia a dia, para nossas vidas, amém? Toda a palavra de Deus é para aplicação sua e minha, para as nossas vidas, amém? Daqueles que amam a Deus, daqueles que têm no Senhor sua esperança, sua alegria, sua fé, em todos os sentidos do nosso viver cristão, meus irmãos. Aqui, os subtítulos é Abraão foi justificado pela fé. Olha só um subtítulo, capítulo 4 tem 25 versículos, como eu disse. E aqui, o apóstolo Paulo, ele fala de dois dos mais famosos homens do Antigo Testamento para ilustrar a doutrina da justificação pela fé. Amém? Que você e eu, todos aqueles que nasceram de Deus, foram justificados pela fé. Amém? Então, Paulo, ele faz uma ilustração da vida de Abraão, que é o pai racial de Israel, né? Nosso pai na fé. No capítulo 4, até o verso 25 do capítulo 4, o assunto é sobre Abraão e a sua salvação. Aí, o que Abraão recebeu, né? A gente vai ver aqui que o próprio Deus cancelou todos os pecados de Abraão e o declarou justo. E como é que Abraão recebeu? Amados, é tão claro aqui, não veio através das suas obras, mas sim veio através da sua fé. E quando é que foi que Abraão recebeu? Antes de ser circuncidado, porque naquela época os homens eram circuncidados, né? Cortava uma pelezinha, né, do prepúcio, do pênis do homem. É bem isso mesmo, viu? Não é para ficar escandalizado, não. E ele recebeu essa circuncisão através da sua fé, primeiramente, antes dele ser circuncidado. E quando Abraão recebeu? Antes de ser circuncidado, antes da, da observação da ortoga da lei. Então, Abraão, através da sua fé, ele provou a Deus, né, que ele já havia sido circuncidado pela fé, pelo próprio Deus. E Abraão, aqui Paulo nos mostra os resultados da fé que Abraão tinha, né, que ele teve depois da sua salvação, depois dele ter tido um encontro com Jesus. E aí nós vamos ver aqui os resultados da fé de Abraão, depois que ele teve esse encontro com Jesus Cristo. A semente física de Abraão, a promessa de Deus. Então, a promessa, Deus disse assim a Abraão que ele teria um filho através de Sara. Eles já tinham uma idade bastante avançada. E Abraão e sua esposa, além de ter idade avançadas, eles eram estéril, eram muito idosos já para gerar filho. Mas Abraão foi perseverante, ele creu, ele continuou crendo em Deus. Quando, né? E quanto ao impossível, porque se ele fosse olhar para a idade dele e de Sara, eram estéreis, era para ele não ter crido nessa promessa de Deus, né? Mas Abraão, ele continua crendo em Deus. E Isaac nasceu, a semente espiritual de Abraão, né? Isaac, todos os judeus e gentios, todos, sem exceção, amados, incluindo a você e a mim, que exercitam o tipo de fé que Abraão teve. São, assim, em termos, né, falando, espirituais, aparentados a Abraão, que é chamado pai de todos nós, pai de todas as nações. Deus o constituiu. E nós vemos um outro exemplo que Paulo usou, como eu disse de início, que
Ele usou dois dos mais famosos homens do Antigo Testamento. Nós vemos aqui Paulo fazendo uma ilustração da vida de Davi, que é o pai real de Israel. Apesar de todas as transgressões de Davi, ele foi culpado de adultério, de assassinato, né? Conforme está na Bíblia, lá no livro de 2 Samuel. Nós vemos pelo relato bíblico o testemunho de Davi. Ele se arrependeu, ele foi perdoado, ele foi purificado e ele foi justificado pela fé. Tudo isso, resumindo esse capítulo 4, que é bem curtinho, como eu disse, que só tem 25 versículos. E eu quero, nessa manhã, fazer uma ilustração. Quero te encorajar a você se olhar positivamente em todas as possibilidades, amados, futuras. E você falar exatamente como está aqui, que eu quero ler. No capítulo 4, verso 17, você olhar para o seu futuro e pensar e falar de forma com uma mente de Cristo, o acordo que Deus colocou no seu coração e no meu coração. E não de acordo com o que você viu lá atrás no passado, ou de acordo com o que você está vendo agora no presente, porque Deus nos fez promessas. Ele tem um grande futuro para você e para mim. Vamos crer nesse futuro de Deus. Vamos confessá-lo com a nossa boca. Vamos chamar à existência aquilo que não existe, porque é bíblico. Eu vou ler aqui como está escrito, verso 17 do capítulo 4. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus falando com Abraão. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus, olha só, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Louvado seja Deus, meus queridos. Olhe para o seu futuro, não olhe para o seu passado, não olhe para o seu presente, mas olhe com os olhos de Deus, olhos da fé. Olhe para além, sabe? Além de tudo que você possa estar vivenciando, além da situação em que você se encontra. Olhe com os olhos da fé, crendo que Deus pode fazer o impossível, né? No livro de Romanos, o verso 4, que eu li o 17, eu vou ler o 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, olha que coisa linda, o seu corpo que já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Tremendo isso, meus queridos. É assim como Abraão, né? Ele não olhou para a circunstância da sua vida, do seu físico, dos seus nada. Ele creu na promessa. Abraão, ele tinha muitos motivos, né, para não crer, mas ele esperou com fé que a promessa de Deus feita a ele se cumpriria. E teve uma mente, uma atitude esperançosa, né? Quando nós temos uma mente, a mente de Cristo, como nós já temos, e uma atitude de fé, isso produz para você e para mim paz, traz para nós gozo, traz para nós alegria, ao contrário do medo, que traz desânimo para nós e que nos rouba, né? Então não custa nada eu e você sermos pessoas otimistas, acreditar, crer em Deus, positivas, que Deus pode, meus queridos, é Deus que pode mudar você e mudar a sua vida, mudar a minha, a nossa vida. Então nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos crendo, nós vamos atrair para nós as bênçãos de Deus. Amém? Seja agradecido por todas as coisas, não importa as circunstâncias, tá? Que eu e você possamos estar vivenciando. Na palavra de Deus, né? Nesse capítulo 4 que eu li, do 17 até o 21, que eu li,
a palavra nos lembra da promessa que Deus fez a Abraão, que ele teria um herdeiro vindo da própria carne dele e da carne de Sara. Mas muitos anos se passaram, amados, e ainda não havia nenhum filho gerado pelo relacionamento entre Abraão e Sara. Mas Abraão permaneceu na fé, crendo que tudo aquilo que Deus havia dito, prometido a ele, se cumpriria. E enquanto isso, ele permaneceu firme. Mas pensem em vocês, como nós somos atacados por pensamentos de dúvida, de medo, espírito de incredulidade, tudo nos pressionando para que você e eu deixamos de crer, desobedecer a Deus. Pense como foi com Abraão, gente, na idade dele. E, amados, desobedecer, né? Numa situação como estava Abraão, ou na sua ou na minha, sabe o que significa para nós? Desistir. Quando Deus quer e nos impulsiona, amados, a seguir em frente. Quando nós desobedecemos o mandamento de Deus, nós desconsideramos, amados, a voz de Deus, a voz do Senhor. Ou seja lá o que Deus estiver dizendo, ou o que Ele já te disse, o que Ele já te prometeu. Amém? Então, Romanos 4:20, eu quero ler aqui para vocês, que eu já li até. Olha, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Pense nisso. Ele continuou firme, ele continuou louvando a Deus, dando glórias a Deus. E assim ele foi fortalecido na sua fé. Ele se sentiu confiante em Deus, que Deus cumpriria a sua palavra. Então, eu te encorajo, vamos seguir o exemplo de Abraão, vamos manter o nosso coração cheio de fé e as nossas atitudes, amados, em obediência à palavra de Deus. Você já pensou, ou até mesmo já se perguntou, ou já falou com alguém, será que Deus pode realmente cumprir na minha vida tudo que eu tenho orado e as promessas de Deus na minha vida? Amados, olhando para a vida de Abraão, nós vamos ver que ele tinha muitos motivos para duvidar, né? Pensa, Deus promete a ele um filho, algo que era impossível aos olhos humanos, e eles já não poderiam gerar filhos normalmente, mas a palavra de Deus fala para nós que a fé de Abraão crescia enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa de Deus. Eu li versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi, olha só, foi a parte B do versículo, foi fortalecida em sua fé e deu glórias a Deus. Enquanto Abraão esperava, a fé dele cresceu e ele glorificava a Deus. Eu quero dizer para vocês, hoje, quando nós formos tentados a duvidar das promessas de Deus, peça a Ele para te dar uma fé crescente, sabe? Como a fé de Abraão, para que eu e você nos tornemos, a cada dia, assim, aos olhos de Deus e aos nossos próprios olhos, como Abraão. Para que você também, para que eu também, para que todos nós que cremos em Deus e nas promessas, sejamos convencidos de que aquilo que Deus promete para você e para mim na sua palavra, Ele vai cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Leia esse capítulo 4, 25 versículos tão encorajadores para nós, né? Eu quero, assim, fortalecer o seu coração, para que você chame aquelas coisas que você aguarda em Deus, que não existem a existência pelo poder da palavra de Deus, declarando pela fé, profetizando o teu milagre. Chame o teu milagre. Ah, Senhor, eu peço. Não, Senhor, eu já declaro que o meu milagre, que o Senhor já colocou no meu coração, porque, irmãos, os sonhos que Deus coloca em nossos corações vão ser realizados porque é Deus quem coloca. Tudo que for de Deus para você e para mim, as promessas são fatos consumados, creia nisso. E que o Deus
Todo-Poderoso possa fortalecer a sua fé. Enquanto você espera a sua promessa, seja uma pessoa de fé, uma pessoa alegre, uma pessoa positiva. Não declare palavras assim, sabe, de insegurança, de medo, de insatisfação. Não, tenha um coração grato e agradecido a Deus. Enquanto você espera, agradeça, glorifique, ore, ame ao Senhor de todo o teu coração. E você vai ver o resultado da sua fé, como Abraão pôde viver a promessa. Amém? Um beijo no seu coração, que você tenha uma sexta-feira muito abençoada em nome de Jesus.